Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre as Escrituras e mais precisamente lá no livro de João, no capítulo 6, onde Jesus ele fala um assunto polêmico para, para um grupo de judeus ali e um assunto tão polêmico a ponto de quando ele terminar de falar essas coisas, a Bíblia relata que muitos dos seus discípulos o abandonaram e deixaram de seguir porque acharam que as palavras do Mestre, as palavras de Jesus, eram duras demais para ser compreendidas. E, e então Jesus ele discorre sobre diversos assuntos. Jesus ele vai movimentando as situações ao redor e ele vai trazendo essa compreensão para os seus seguidores. Então, quando Jesus ele está diante de uma multidão aqui que havia seguido ele por conta dos milagres que viram Jesus fazer a respeito da transformação de pães. A Bíblia relata um pouquinho antes que, que Jesus estava diante de uma massa, de uma multidão de pessoas. E Jesus então ele diz para os seus discípulos que eles deveriam alimentar aquele povo, não dispensar eles para suas casas sem alimento. E então os discípulos dizem que precisaria muito dinheiro para sustento daquele povo, precisaria muito pão e não era possível que isso acontecesse. Então, algum dos seus seguidores ali diz que havia um menino que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos na sua sacola. E então Jesus ele diz, traz até mim. Então Jesus ele apresenta, ele dá graças a Deus, ele dá graça ao Pai. E ele manda distribuir aqueles pães e aqueles peixes. E aquele se transforma em uma quantidade necessária para alimentar todo aquele povo. Que passava de 5.000 pessoas. E então ainda sobra alimento, sobra pão daquilo que Jesus multiplicou. E então Jesus ele vai embora dali para o outro lado do mar. E então aquele povo, no outro dia, eles vão à procura de Jesus novamente. E então Jesus começa a pregar para eles aquilo que de fato ele queria falar com aquele milagre. Aquilo que de fato ele queria expor com aquilo que ele fez com aqueles pães. E então Jesus ele começa a explicar para eles. Jesus diz: vocês vieram até mim porque vocês viram e vocês tiveram fome novamente de se alimentar dos pães que eu multipliquei. Mas eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho algo muito maior do que é. Ele diz: não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão que permanece para a vida eterna. Então eles dizem, eles querem saber que pão é este. Então Jesus ele vai trazendo essa compreensão para eles, para que eles tivessem discernimento daquilo que eles estavam, de quem eles estavam seguindo realmente. E então Jesus, lá no versículo 53 do capítulo 6, Jesus ele diz algo que faz com que muitos dos seus discípulos abandonassem. Veja bem o que disse Jesus: em verdade, eu vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus, ele vai falando essas coisas e aquilo choca o ouvido daquele povo. Aquilo choca o ouvido daqueles ouvintes. E então eles dizem entre si, está maluco. Quem jamais poderá comer a carne dele ou quem jamais poderá beber o sangue dele? E Jesus apenas queria que eles refletissem, queria que eles pensassem, queria que eles permanecessem juntamente com ele. Porque enquanto eles estavam à procura de Jesus, em busca dos milagres, em busca de transformar pães para o alimento apenas do estômago, eles não passariam numa vida natural que todas as pessoas do mundo vivem. O que Jesus queria fazer é tirar eles desse natural e levar eles para uma compreensão sobrenatural, para que eles compreendessem de que verdadeiramente a vida estava em Cristo, a vida estava no Filho de Deus, a vida estava nele. E quando Jesus ele diz, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo, Jesus estava querendo dizer que, olha, vocês precisam de fato estarem aliançados comigo como carne e sangue. Vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem cambalear de um lado para o outro em busca de coisas sem que vocês compreendam o que é verdadeiramente vida. Então, Jesus queria demonstrar para eles, olha, tudo que vocês procuram está aqui. Tudo que vocês almejam está nisso. Esta aliança de carne e sangue comigo, com o Filho de Deus. Porque nisso há vida eterna. Porque por mais que vocês se alimentem de pães multiplicados todos os dias, e vocês saciem a fome, a fome do ventre, a fome do estômago, a fome do corpo físico, um dia isso aqui vai acabar. Porque o corpo apenas, ele vai se transformar na matéria que ele foi gerado, que é terra, que é pó. Mas se vocês se alimentarem da palavra, se vocês se alimentarem o espírito de vocês, se vocês compreenderem de quem eu sou, Jesus estava dizendo para eles, no último dia eu ressuscitarei vocês e vocês viverão para a vida eterna. O que Jesus quer de você hoje? Muitas pessoas hoje ainda vão à procura de Jesus em busca de pães, em busca de alimento, em busca de riquezas, em busca de tantas coisas para saciar apenas essa vida natural. E quando Jesus ele vem com uma palavra mais de confronto, então os nossos ouvidos parece que sangram, parece que eles não querem ouvir essas verdades. Mas a Bíblia diz que os verdadeiramente discípulos permaneceram com eles. E então alguém diz para Jesus, mestre, o povo está indo embora, o povo está te deixando, porque acharam que essa palavra é dura demais para eles ouvirem. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês querem também me deixar? E então um dos seus discípulos diz, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? O que eu quero expor para você hoje? Você está disposto a ter esse vínculo com Jesus de carne e sangue? E quando as coisas não forem do seu jeito, você vai dizer assim, eu vou abandonar Jesus porque as coisas não estão bem? Ou você vai dizer como aqueles discípulos, independente das circunstâncias, eu não tenho para onde ir porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus pode saciar a minha sede. Só Jesus pode me ressuscitar no último dia.
E é o que Jesus espera de mim e de você. Não procure Jesus em igrejas em busca de receber recompensas apenas para essa terra aqui. Porque isso aqui, bem ou mal, um dia vai acabar. Mas Jesus quer que você tenha essa aliança com Ele, essa compreensão, esta restauração do seu espírito, de você compreender de que você precisa estar tão aliançado com Jesus como carne e sangue, jamais se separam. Assim é a minha vida com Cristo, assim deve ser a tua vida com Cristo, assim deve ser a vida daqueles que professam a fé em Jesus. Eu não vou abandonar a Jesus quando as coisas não saírem do meu jeito. Eu não vou abandonar os meus irmãos quando as coisas não saírem do meu jeito, porque nós estamos aliançados. Jesus é o cabeça da igreja, o bispo, o bom pastor, o sacerdote que está diante do Pai agora intercedendo por mim e por você. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos nesses dias falando sobre ceia e nós vamos participar da ceia. E sabe uma coisa que eu compreendi esses dias? Nós só podemos participar da ceia quando nós compreendemos isso, quando nós queremos de fato mergulhar nessa compreensão e quando nós aceitamos o nosso irmão. Então, quem tem Deus por Pai não escolhe irmãos, não pode escolher irmãos. Então eu só posso assentar na mesa quando eu tenho essa compreensão de que eu preciso estar tão aliançado com Jesus, a ponto de jamais desistir dele. E eu devo aceitar os meus irmãos, porque senão eu não estarei compreendendo o corpo de Cristo. E a Bíblia diz lá no livro de Coríntios que por causa da não compreensão, do não discernimento do corpo de Cristo, há muitos entre vós que dormem e alguns que já morreram. Então muitas pessoas estão hoje, mesmo dentro de igrejas, dormindo espiritualmente, e algumas que já morreram porque não estão discernindo o corpo de Cristo. E quando eu participo do sangue e do corpo de Cristo sem compreensão do que sem este vínculo com Cristo e com meus irmãos, eu morro espiritualmente, porque isso é muito sério, gente. Então, nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos querer compreender, nós precisamos buscar, através do Espírito, essa compreensão. Eu preciso aceitar os meus irmãos, eu não posso escolher irmão se eu tenho Deus por Pai. Forte abraço, Deus te abençoe, que isso possa ser para você algo de relevância nesses dias.